Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar sobre Apostas Mortais, o terceiro livro da série White Cards, escrita e editada por George R. R. Martin e co-escrita com outros autores também. Bom, essa série é uma das séries favoritas da minha vida e esse terceiro livro foi bastante angustiante. Eu acho que foi o livro mais angustiante de todos. No primeiro a gente tem como o vírus começou a se instalar na sociedade, como a sociedade começou a lidar com isso. No segundo a gente teve aquele medo do ataque, de mais um ataque alienígena e de toda o medo também de tudo acabar e da gente não entender o que estava sendo envolvido, nem conhecer direito quem era esse inimigo que estava prestes a atacar a Terra. E a gente também conseguiu conhecer mais sobre a tecnologia alienígena. Foi muito interessante. E a gente teve o ataque da mãe do enxame e a gente também teve o ataque, toda a guerra com o astrônomo e os seus capangas. Esse ataque não foi bem sucedido, tanto da mãe do enxame quanto do astrônomo. E neste terceiro livro a gente vai acompanhar uma história de 24 horas, se passada em Nova York, na festa da celebração do Dia do Carta Selvagem, com a vingança de Astrônomo. Então ele escolheu essa data depois de alguns anos do ataque dele, né? Ele estava se recuperando, se restabelecendo, se fortalecendo, para conseguir a grande vingança e a grande conquista do mundo dele. Então aqui nesse livro é basicamente o desfecho desta grande história que acabou se envolvendo em diversos temas, né? A gente tem ataque alienígena, a gente tem prostituição, a gente tem máfia italiana, a gente tem segregação da sociedade, a gente tem guerra, a gente tem muita coisa. A gente tem preconceito. E a gente tem muita coisa maravilhosa, muita frase maravilhosa, muito tema maravilhoso que tem que ser tratado. E, bom, mas vamos falar um pouco sobre o terceiro livro, basicamente. O terceiro livro, então, vai passar em 24 horas. A gente tem a junção de alguns personagens do primeiro e do segundo livro. E alguns personagens ficaram de fora. Não são todos os personagens que a gente viu no primeiro e todos que a gente viu no segundo que aparecem. São só alguns. Mas são personagens que... um diferencial desse livro é que durante essas 24 horas todos esses personagens vão se encontrar. Seja ao mesmo tempo ou não, mas eles vão se encontrar. E apesar de terem personalidades completamente diferentes, apesar de terem problemas completamente diferentes e situações completamente diferentes acontecendo na vida deles, essas situações, de alguma forma, elas se conectam e eles acabam se encontrando. E isso foi genial. Eu amei. Eu amei ter o encontro de todo mundo que você gosta ali, porque, sinceramente, é difícil você não gostar de um personagem nesse livro. Eu, particularmente, não sou muito fã da Nômada. Eu não consegui me conectar com ela, eu não consegui gostar do que ela faz, principalmente nesse livro. O jeito como ela usa os animais, o jeito como ela explora os animais, na verdade, me deixou com muita raiva dela. Eu não consigo gostar dela. Eu não consigo gostar, assim, de questão de afinidade do ceifador. Eu não gosto dele, mas eu acho ele um personagem muito bom. Eu acho ele um personagem que acrescenta muito na história. E eu ainda acho que tinha personagens que deviam ser um pouco melhores desenvolvidos, como o Brenner. O Brennan é um personagem que eu não sei, eu gostaria de saber mais sobre a história dele. Talvez a gente veja isso nos próximos livros. Mas, enfim.
Em algum momento esses personagens vão se encontrar. E a história realmente se passa durante as 24 horas do dia de comemoração do Carta Selvagem. Todos os anos é comemorado o dia em que o vírus Carta Selvagem chegou na Terra. E esse dia é comemorado quase como um carnaval. As pessoas vão para as ruas, elas se fantasiam de coringa. Coringas, elas fazem carros alegóricos. É uma festa bem estilo carnaval mesmo. E as pessoas vão pra realmente se expressar, pra se divertir também, pra beber, pra fazer, enfim, o que as pessoas fazem basicamente no carnaval. Mas eu achei bem interessante o fato de os coringas serem tão desprezados pela sociedade, serem tão excluídos realmente. Mas no dia do Carta Selvagem a maioria das pessoas se vestiu como um coringa, né? Então fica aí a reflexão. Enquanto a nossa sociedade é sem pé nem cabeça, sabe? Eu não sei. Uma coisa sobre os coringas que eu achei extremamente interessante terem colocado no livro, e eu achei um ponto assim incrível, foi que em certo momento uma certa personagem acaba entrando numa igreja e ela percebe que aquela igreja tem características de uma igreja católica, porém com representações um pouco diferentes, né? As imagens estão um pouco modificadas e eles estão, na verdade, ajustadas à realidade daquele povo, daquela sociedade. E é uma igreja católica de coringas. E as imagens estão representadas como se Jesus e todas as pessoas envolvidas na história, né, de Jesus pudessem e fossem coringas. Pudessem ser e fossem coringas. De forma alguma eu não achei desrespeitoso. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, sou uma pessoa religiosa. E eu não me senti de forma alguma desrespeitada. Eu simplesmente entendi que a religião é algo onde a gente precisa se encontrar e a gente precisa se identificar. E a partir do momento que você não tem uma religião, você não tem algo a se apegar e que você se identifique, é natural que você acabe criando a sua própria definição do que você acredita. E eu acho que a partir do momento que a gente leva a sério a questão de que Deus ama todos, não importa o que, não tem motivo os coringas não serem representados e eles não terem uma igreja adequada, ou uma religião onde eles se sintam bem, um lugar onde eles se sintam bem. Porque muito provavelmente, apesar de eu ser católica, muito provavelmente se eles fossem numa igreja católica normal, muito provavelmente eles não seriam aceitos. Porque, não pela igreja em si, não pelo que diz a igreja, pelo que diz Deus, mas porque a gente precisa lembrar que a igreja é composta por pessoas, por seres humanos, e os seres humanos tendem a não concordar ou não aceitar aquilo que é diferente dele. Eu acho que isso é muito natural nosso, infelizmente, mas é muito natural. E isso não tá alheio a espaços como as igrejas, né? Infelizmente também. Mas enfim, eu achei uma cena assim interessantíssima. Eu
Eu achei muito, muito, muito significativo, sabe? Eu achei muito significativo. Mas, enfim, voltando a essas 24 horas, a gente vai acompanhar realmente a vingança do astrônomo e tudo que ele tá planejando. E basicamente a gente tá acompanhando um pouco dos capangas dele, tentando concluir essa vingança que ele tanto almeja. Junto com outros assuntos que vão aparecendo no livro, que não dizem muito respeito a essa vingança, é mais questões realmente particulares de cada personagem. A gente, por exemplo, tem... Eu acho que a grande questão desse livro são três, na verdade. Uma é do Jack, que é aquele cara que consegue se transformar em um dinossauro, não, um crocodilo. E ele tá tentando encontrar a sobrinha dele, que tá perdida por Nova York. Esse é um ponto-chave da história. O outro ponto-chave é da Jennifer, que é a garota que consegue ficar invisível e atravessar paredes, enfim. E ela é uma ladra e ela acabou de roubar certos livros que depois ela foi descobrir que são de extrema importância para um cara chefão do super barra pesada. E agora ela tem que ou dar um jeito nesses livros ou devolver. Mas aí no decorrer muita coisa vai acontecendo. E ela acaba se envolvendo também com outros personagens nesse meio tempo. E essa questão do livro é uma questão que vai movimentar muitos personagens, porque ele acaba atingindo bastante gente. Então, o que é muito interessante de se ver também. E a gente tem a questão da vingança do astrônomo. Então, é um livro assim que não para de ter acontecimento em nenhum momento. Toda hora tem alguma coisa acontecendo. Toda hora a gente tem a suspeita de que alguma coisa ruim vai acontecer, alguém vai morrer. 2 personagens realmente morrem. Um mais significativo do que o outro, na minha opinião. E são mortes muito cruéis, sabe? É um livro que ele não te poupa da crueldade de uma morte. Ele realmente é bem específico nos detalhes. Até demais, sabe? Mas, enfim, mas é um livro de muita tensão, principalmente com o Tachyon. Eu acho que os momentos de tensão que eu tenho com o Tachyon nesse livro foram muito grandes, aconteceram em todos os momentos, porque ao mesmo tempo que eu torcia muito por ele, por falar nisso, ele tem um discurso nesse livro que eu achei incrível, é incrível o discurso dele, é muito tocante, pelo menos me tocou. Mas eu gosto muito do Tachyon, eu sempre gostei. Claro que ele tem lá os problemas dele, claro que não são todas as ações que eu apoio, mas ele é um personagem que me cativa. Um personagem que eu mudei bastante a minha opinião nesse livro foi o Fortunato. O Fortunato, se vocês lembram, eu acho que eu já cheguei a comentar nos outros vídeos dos primeiros livros. Ele não era um personagem que eu tinha muito afeto, não rolava, sabe? Era um personagem ali legal, tem um poder legal, mas não é um personagem que me afeiçoava. Mas nesse livro isso mudou, eu acho que a gente até conseguiu ver um pouco mais do Fortunato e do quanto ele pode ser importante para a história e do quanto ele realmente, do jeito dele e com os motivos dele, ele acaba ajudando muita gente nessa história. E eu achei muito interessante o destino que deram pra ele. Eu acho que não podia ter sido melhor, sinceramente. Na verdade, os finais de todo mundo eu acho que foi muito bem feito. Apesar de não parecer bem um final, né, foi uma coisa bem aberta. Eu gostei pra caramba, sinceramente, gente. Eu gostei pra caramba. Eu demorei um pouco pra ler esse livro, porque, enfim, aconteceram um milhão de coisas na minha vida.
Mas, ai, Wild Cards é Wild Cards, né, gente? Não tem como. E Astrônomo é um vilão que... é um vilão porreta, né? Porque é um... Eu realmente... Eu tava extremamente desesperançosa. Eu não achei que eles fossem ser capazes de vencer essa guerra durante o livro inteiro. Se venceu ou não, vocês vão ter que descobrir. Mas eu passei o livro inteiro até o último capítulo desesperançosa. Com o rumo que a história ia tomar. Sinceramente. Mas, enfim, eu adorei o final. Eu acho que Astrônomo foi um bom vilão. Eu acho que ele teve bons capangas também, com poderes bem interessantes e bem poderosos. E eu acho que, além da construção de mundo, que foi incrível, além da construção de não só de mundo, mas de enredo, de tudo, porque esse pessoal tá de parabéns. Eu acho que a construção de personagem é maravilhosa. Até aqueles que você não gosta muito, eu, por exemplo, com a Nômada, você tem personagens muito complexos. E isso é incrível. É incrível quando você tem personagens complexos numa história. Ai, Wild Cards. Amo demais. Não vejo a hora de ir pro quarto livro. Tô triste porque não sei se vou ver esses personagens de novo, já que no final do livro tem uma carta do George R. R. Martin explicando sobre esse universo Wild Cards. E ele fala que ele dividiu esse universo em cada 3 livros, mais ou menos. Alguns têm 4 livros, outros 5, mas na maioria são 3 livros. Então, pelo que eu entendi, o enredo dessa história já se fechou, já foi. Agora vai começar uma nova história, que eu não sei se vão ter os mesmos personagens ou não. Muito provavelmente não, porque sempre tem um personagem novo. Mas, ai, eu vou sentir falta de muito deles. Muito, muito, muito mesmo. Mas, enfim, né? A gente tem que seguir com a vida. Deixem nos comentários se vocês já leram Apostas Mortais. O que vocês acharam? Eu, sinceramente, até agora não tenho um livro preferido. Provavelmente o primeiro, porque foi o começo de tudo. E é o livro introdutório, é onde você conhece os personagens, é onde você conhece o universo. E até agora eu acho que o primeiro foi o meu preferido, embora o segundo e o terceiro não deixem a desejar nem um pouco. Mas enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!